Eu queria falar com vocês, ó, sobre esse título aí. Recomeços podem sim dar certo. Pois é, os recomeços na vida eles podem funcionar. Exatamente. E você vai entender melhor porque eu coloquei esse título como, né, a descrição da nossa aula no final dela. No final dela eu vou retomar o porquê que eu coloquei esse título. Recomeços podem sim funcionar, podem sim dar certo. Mas antes, preste atenção nesse videozinho que eu quero tirar algumas reflexões. Na realidade, a história do Roberto Vascon, eu conheci ela anteriormente, né, através da leitura da biografia dele. E assim, ele trouxe um resumão assim de tudo que aconteceu com ele. Mas na íntegra, gente, esse rapaz, ele teve muitos altos e baixos na vida dele, sabe? Ele teve muitos recomeços na vida dele. Inclusive, ele acho que nasceu no interior, numa cidadezinha de interior, acho que lá de Minas Gerais, se não me engano. E assim, ele desde criança ele já teve muitas lutas, sabe? Aqui ele não falou, obviamente, né, na entrevista, mas nos detalhes da vida dele, na biografia dele, ele descreve de que, gente, ele teve um pai assim que era alcoólatra e ele tinha que ajudar a trabalhar desde cedo, desde 5 anos de idade, ele trabalhava para ajudar a sustentar a casa. E ele teve altos e baixos, e aí teve momentos da vida dele que tudo estava engrenando, e daí ele viajou para o Rio de Janeiro, foi trabalhar no Rio de Janeiro, e aí depois perdeu tudo de novo, voltou a morar na rua, e aí depois ele falou assim, não, quer saber, eu vou levantar dinheiro e eu vou para os Estados Unidos, vou ir, só vou assim, sabe? E aí ele levantou dinheiro, foi, só foi com as coisas que ele tinha, com mais nada. Chegando lá, ele começou a viver no Central Park, começou a morar no banco do Central Park, e assim, ele teve muitos momentos bons, mas momentos ruins. E nos momentos ruins, gente, ele aprendeu a falar inglês, inclusive, sozinho. Né? Ele comprava fitas, se não me engano, que ensinavam assim inglês. E ele foi aprendendo, né? Ficou meio autodidata ali, com tanto tempo usando a língua e tendo que se virar também para sobreviver no país, né? Ele foi aprendendo inglês. Só que chegou um momento da vida dele que ele estava tão triste, mas tão triste, que ele ainda morava na praça, ele pegava latinha, inclusive, né? Ele descobriu aquele modo lá dos Estados Unidos de ganhar dinheiro com latinha, né? Você pega latinha, acho que você coloca na máquina lá e tal, e sai as moedas e tudo mais. E assim, gente, chegou um momento que ele foi dormir no banco da praça e ele falou assim para Deus: Senhor, na boa, me leva embora dessa festa. Me leva embora desse mundo, eu não quero mais viver, tá muito sofrido, a vida tá muito dura. E ele dormiu na convicção de que ele ia acordar morto, sabe? De que ele ia acordar sem vida. E naquela noite ele teve um sonho. E foi esse sonho que ele descreveu aí resumidamente, muito rápido nesse vídeo, de que ele viu bolsas voando. E essas bolsas pareciam que tinham asas e elas voavam como se fossem folhas de uma árvore, assim. E elas iam voando. E ele acordou, cara, meio assim, nossa, que sonho estranho, né? E ele passou na frente de uma loja ali no centro de Nova York. E era uma loja que vendia couro. E aí veio uma voz tipo, na cabeça dele assim, compra o couro, né? E aí ele pensou, mas como é que eu vou comprar se eu nem sei fazer bolsa, nem sei mexer com bolsa? Mas era uma convicção tão forte que ele entendia, que ele foi e gastou todo o dinheiro que ele tinha naquele couro. Comprou né, linha também, né, agulha, essas coisas. E aí ele falou que ele sentou no banco lá e começou a fazer as bolsas que ele viu no sonho. E aí foi essa história aí, que daí a moça, né, a jornalista, encontrou ele e falou, nossa, que bolsas são essas que você está vendendo? Ele falou assim, não, eu que fiz. Falou, não, não é possível, são bolsas italianas. E aí ela levou a história dele para a manchete do jornal, daquele jornal parou nos jornais do mundo inteiro e ele ficou famoso da noite para o dia com o sonho que ele teve. Mas o interessante da biografia dele também é que ele descreve bastante sobre o relacionamento dele com Deus. Desde muito cedo ele era muito ligado a Deus, assim. Inclusive ele conta que mesmo quando ele era mendigo, quando ele conseguia um dinheirinho para ir no restaurante, né, para ir comer alguma comida melhor, ele sempre que ele ia, ele pedia 2 lugares. Ele pedia um lugar para ele e ele pedia um lugar para Deus. E aí a galera ficava meio assim, tipo, mas vai vir a outra pessoa? Ele fala assim, não, já tá aí. Você não tá vendo, mas é Deus.
e muito interessante essa parte da vida dele, só que eu peguei a história dele só para a gente puxar o gancho de que realmente existem muitos altos e baixos na vida, muitos recomeços na nossa história, né, na nossa jornada. Inclusive, esse rapaz, ele perdeu tudo. Depois que ele ficou rico ali com as bolsas, ele perdeu tudo. Daí ele foi viajar, né, conhecer esses cento e poucos países aí, porque ele dizia que ele não tinha cultura, sabe, de que ele era muito inculto, porque ele nem frequentar a escola, ele não frequentou muito, sabe, na vida. Então ele adquiriu toda a cultura dele, perdeu todo o dinheiro, depois ele recuperou tudo de novo, ele conseguiu reerguer tudo de novo a empresa dele e tudo mais. Então é uma história de altos e baixos aí, de recomeços, né? Deixa eu deixar um de vocês aqui, aí, para não ficar totalmente sozinho. Pronto. Aí, gente, queria te fazer pensar um pouco também nessa imagem aí que eu coloquei aí agora, ó. Tá vendo essa imagem? A imagem de uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tá ali, ó, pintando a grama, né? E aí você fica assim, tipo, nossa, o que esse cara tá fazendo, né? Aí é uma imagem maior disso, né? Ó, ele tá ali pichando a grama como se fosse, né? Colocando, parece aquele spray, né, de jogo de futebol, né? Que o juiz coloca assim. E aí você vendo essa imagem, eu acredito até que se a gente tivesse ali junto com esse rapaz, a gente não ia entender o que ele estava fazendo, né? Olhando por esse prisma, né? A gente ia pensar assim, cara, o que você está fazendo? Está perdendo seu tempo, né? Você está aí pichando a grama, o que você está fazendo com essa tinta toda, né? Só que daí, galera, quando você vai lá para cima, né? Quando você pega um drone e sobe, você entende o que ele estava fazendo. Né? Essa foi a arte que ele fez ali, né? Ele fez esse ano, inclusive, essa arte em homenagem aí a, a tudo que a gente está vivendo, sabe? Como se fosse uma menina que está olhando distante para o horizonte, né? Representando a humanidade e a esperança, né? Que a gente tem de um futuro melhor, né? No meio dessa pandemia. Ele fez essa obra em 2020 agora, acho que em abril, se não me engano. E assim, gente, engraçado porque eu tava pensando nessa imagem e eu tava pensando no meu relacionamento com Deus, sabe? Tem momentos em que no nosso relacionamento com Deus ele se parece muito com esse pintor, sabe? Tipo, você olha assim a obra e você não entende nada. Né? Você fala assim, cara, por esse prisma assim, por esse ângulo meu aqui, eu não tô entendendo o que está acontecendo. Eu não tô entendendo o que que Deus está fazendo. Eu não estou entendendo qual é a obra que Deus está realizando na minha vida, já que eu, ao meu ver, está dando tudo errado, ao meu ver, as coisas estão meio desorganizadas, meio fora do lugar, meio bagunçadas, e a gente fica nessa indagação, sabe? Só que daí passam os anos, passa um tempo, e as coisas começam a ficar mais claras, e é como se os anos passando fosse a gente subindo com aquele drone, né? E quanto mais os anos passam, o tempo passa, as coisas vão clareando. E aí, quando chega lá na frente, você olha para trás e você enxerga nitidamente a mão de Deus guiando a sua vida. Você enxerga nitidamente aquele desenho de Deus na sua história, que até então você achava que era um borrão. Você pensava, nossa, Senhor, o que você está fazendo? Né? Eu não estou enxergando o teu agir na minha vida. Mas daí passa o tempo, você olha para trás e fala, cara, agora eu vejo que o que Deus estava fazendo era uma obra de arte. Deus estava cuidando de mim, Deus estava me protegendo, Deus estava, né, me preparando para as próximas etapas da minha vida. E isso tudo vai vindo, essa convicção, conforme o tempo passa. Então, queria trazer essa reflexão para você. E outra coisa, se você quiser, né, por curiosidade, ó, tem aí, ó, nesse slide, mais algumas informações sobre essa arte, tá? Ele colocou o nome dela de Além da Crise, né? E o nome do artista aí é Saipé, ele é um artista francês que vive atualmente na Suíça. E ele deu a essa imagem, né, pintada com spray, ele fez, na verdade, ela numa encosta, galera, de 1.200 metros de altura, lá nos Alpes Suíços. E a obra foi feita em abril agora, né, desse ano, para transmitir essa sensação de calma, de esperança, né, que durante a pandemia desse coronavírus, né, e que tudo isso vai passar. Né? Então ele fez uma menina, ó, que olha para longe, né, com confiança, simbolizando a expectativa, né, da coletiva da humanidade, por isso que ele colocou, ó, as mãozinhas, né, todas se unindo, né, como se fosse a humanidade, né, o planeta Terra todo com essa esperança, né, de que tudo vai passar, de que tudo vai melhorar.
Agora, durante a nossa vida, durante as etapas da nossa vida, vamos ser honestos, né? A gente toma umas pancadas da vida, né? E às vezes a gente toma umas pancadas meio forte, né? Às vezes a gente tá ali e você toma uma pancada e você fala assim, nossa, Senhor, dessa eu não sei se eu me recupero, né? E tem sido muito assim esse ano, né? Esse ano a gente tem tomado várias pancadas, né? De vários lados, né? Se não, como se não bastasse a pandemia, né? A gente tem que estudar tudo desse jeito diferente, né, galera? E aí a gente tem que ficar isolado, às vezes, até dos nossos parentes que a gente mais ama, né? Quantos alunos eu tenho escutado que estão morando com tio, que estão morando com parente, né? Por causa que o pai trabalha em hospital e decidiu que o filho tinha que morar longe dele por esse ano, para que tudo dê certo, né? Porque se por acaso, né, pegar a doença que não chegue no filho. Então, assim, nossa, que ano difícil, né? Mas, gente, por mais que as pancadas possam estar sendo fortes, ainda assim a gente tem que entender que, às vezes, realmente, a gente vai ter uma queda na nossa esperança. Às vezes, galera, a gente vai perder um pouquinho da esperança mesmo. Isso é natural até, tá? Da vida humana. E eu até listei aqui alguns fatores que normalmente o ser humano ele perde a esperança. O primeiro deles, eu acho que é perder a esperança nas coisas, sabe? Eu acho que às vezes isso acontece, sabe? A gente perder a esperança nas coisas. E eu coloquei uma imagem aí que você deve estar se questionando, nossa, que tem a ver uma fórmula aí no meio do slide, né? É porque eu quero te contar uma história que aconteceu comigo no momento que eu perdi a esperança nas coisas. Mas, claro, depois eu recuperei minha esperança, né? Mas, não sei se você já viu esse brinquedo, esse é um brinquedo da minha época. Ele chamava Pé na Tábua. E assim, esse brinquedo, cara, era muito legal porque na época, né, você usava ele da seguinte maneira. Tá vendo que tem uma bomba ali preta, né, como se fosse ali, né, sanfona, assim? Esse negócio, ele tinha ar dentro. E aí quando você apertava, assim, você dá um pisão com o pé, né, por isso que chama pé na tábua, você tinha que meter o pé ali nessa tábua, né, aí saía esse vento e fazia com que esse carrinho ele fosse para frente, assim, ele ia bem longe, assim, sabe? Quanto mais você apertar o pé ali, mais pressão de ar você colocava, mais ele ia longe. E aquilo era uma febre na época, assim. A molecada gostava de brincar com isso e eu gostei de ganhar o meu também. E assim, eu lembro que eu brincando com isso daí, eu tava na casa da minha avó, e uma das minhas avó, né? E assim, na época, a casa da minha avó, ela era bem grande, só que ela era numa avenida. E era uma avenida que era uma subidona, assim, sabe? E eu lá brincando, né, no quintal da minha avó, de repente, o quintal da minha avó tinha uma entradinha assim que ia descendo, sabe? De repente, eu fui brincar, né, e a formulazinha foi, desceu aquela entradinha, e eu não me toquei de que o portãozinho, ele tinha um vão assim, sabe? E nesse vão passou exatamente o meu brinquedo. Eu falei, nossa, vai pra rua, né? E não é que foi mesmo, foi pra rua, e daí na época eu era pequeno, né? Fui chamar minha mãe pra me ajudar. Né? Mãe, vamos lá pegar o brinquedo, foi na rua e tal. Aí até minha mãe vir. Quando a gente foi lá, gente, cadê o brinquedo? Sumiu! Alguém roubou muito maravilhosamente meu brinquedo ali. Mas roubaram numa velocidade, menino, que olha, eu vou te falar que eu nem vi quem foi, não vi nem quando foi, só vi que o negócio sumiu. E daquele dia em diante eu pensei, poxa, né, nunca mais eu vou ter, né, um brinquedo desse. Naquele dia eu perdi esperança nas coisas, né? E realmente eu nunca mais tive, porque depois eu não comprei, né? E ali surgiram já outras, né? Outros brinquedos, novas modas, né? Olha só um outro aspecto, né, que eu vejo que as pessoas podem perder a esperança às vezes, né? É nas pessoas, né? Às vezes acontece a gente perder a esperança nas pessoas. E vou te contar agora uma experiência minha, né? Certa vez eu tinha lá os meus 16 para 17 anos e eu tinha uma namorada. E na época, aquela minha namorada, assim, ela fazia inglês junto comigo. Eu não conhecia tão bem, né? Tá aí um erro, galera. Tá aí você que tá, né, de olho no crush, né? Conheça muito bem a pessoa antes, faça uma boa amizade antes de você se relacionar. Porque essa menina aí, ó, ela acabou com as minhas esperanças na época, né? Eu perdi a esperança nas pessoas, por quê? Porque nosso relacionamento não durou e ela não foi fiel comigo.
Eu pensei, cara, a menina foi infiel, né? Que coisa feia, né? Mês de namoro, né? Mas ali eu aprendi uma das maiores lições da minha vida, né? Que você tem que conhecer muito bem as pessoas antes de confiar nelas, né? E aí tá, né, gente? Tem galera que perde a esperança, às vezes, nas pessoas, com um amigo teu, às vezes, que faz uma mancada muito grande com você, e fala, nossa, né, meu, tô decepcionadaço com você. Ou no relacionamento também, né? Mas fato é que, às vezes, as pessoas perdem a esperança nas outras pessoas, né? Com o tempo, é claro que essa esperança ela vai retornando, né, para o seu devido lugar, a gente vai se recuperando, né? E um outro fator, né, que eu não poderia deixar de dizer, que é o terceiro, que eu acho que é o mais tenso deles, é quando a gente perde a esperança em Deus. Já teve ocasiões da sua vida que você perdeu a esperança até no poder de Deus para agir naquela situação? Isso às vezes acontece. Sabe, eu me lembro de quando eu estava no hospital, alguns muitos anos atrás. Opa, passei alguns muitos anos atrás, acho que em 2006, não lembro mais, acho que foi em 2006, quando a minha avó faleceu. E uma das, né, porque as duas já faleceram, e avô eu nunca tive, né, quando eu nasci já não tinha avô. E assim, essa minha avó que faleceu era a avó da Alemanha, né, a avó de parte de pai, né, por isso que eu sou lourinho desse jeito. É por isso que essa barba aqui, ó, quase não aparece, né, gente? Porque é tão loiro, demora quase meio ano para aparecer alguma coisa. Então, assim, gente, essa minha avó foi muito guerreira, sabe? Ela veio depois da Segunda Guerra, na verdade, sim, o meu avô, ele serviu na Segunda Guerra, né, na Alemanha nazista, só que não como soldado. É porque o meu avô e minha avó eram contra a guerra. Mas ele teve que servir na profissão dele, ele era engenheiro elétrico, né? Ele teve que servir como engenheiro na guerra. E aí, logo que terminou a guerra, assim, minha avó era muito vida louca, assim, ela escondia judeu, filho do céu. Minha avó era muito louca, ela escutava na rádio assim as notícias, repassava para os judeus, escondia judeu. Nossa, minha avó era demais assim. E aí, quando acabou a guerra, o primeiro navio Alemanha-Brasil foi o que minha avó embarcou com a família inteira, né? E daí até tem um jornal lá na minha família que apareceu na capa assim, a minha avó descendo com os filhos, né? Só faltou meu pai, né? Meu pai foi um dos dois que nasceram aqui no Brasil, né? Os outros quatro nasceram tudo lá na Alemanha. E assim, gente, quando a minha avó pisou no Brasil, já passaram por muita aflição, né? Muito problema, muita preocupação. Naquela época, uma pobreza danada. Até reconhecerem o diploma do meu avô aqui demorou tempos, né? Ele foi para o Rio de Janeiro no início, não deu certo. Aí ele foi para Londrina. Aí em Londrina reconheceram o diploma dele. Ele trabalhou lá na companhia elétrica lá também pro resto da vida. Por isso que eu sou londrinense. Olha só como a história se desenha, né? Por isso que eu nasci em Londrina, agora moro aqui. Mas olha só, gente, quando a minha avó estava lá no hospital, ela ficou assim uns 8 meses no hospital. Ela foi para UTI, saiu da UTI, foi para UTI. E assim, eu perdi esperança naquela época. Eu era pequeno, né? Eu pensei assim, nossa, será mesmo que, né, que Deus vai agir nesse caso, né? Será mesmo que Deus ele vai ajudar a minha avó, né? Será que ela vai sair dessa, né? E um fato interessante é que quando a minha avó morreu, o relógio de pulso dela parou, cara. Exatamente no momento que ela morreu, assim, na hora que ela morreu, sabe? Coisas da vida, né? E assim, minha avó era muito guerreira, ela tava precisando descansar mesmo, sabe? E só que naqueles meses, de tantos meses indo visitar a avó e pensando, né, nossa, a avó podia ficar bem, né? E naquele momento específico eu perdi a esperança até naquilo que Deus poderia fazer pela minha avó, porque eu entendi que talvez fosse da vontade dele que ela não permanecesse, né, conosco. Às vezes a gente tem esses momentos, né, de altos e baixos na nossa fé também, né? Às vezes a gente está com uma esperança mil assim, né, nas coisas que Deus pode fazer, e às vezes a gente está com a esperança um pouco mais baixa, né? Mas sabe por que eu te falei isso tudo? Porque se você reparar bem, quando a gente pensa em Adão e Eva, e eu estou fechando nossa aula, tá? Fique tranquilo, é o penúltimo slide. Quando a gente pensa em Adão e Eva, a gente entende que aconteceu esses três fatores com eles. Logo que a serpente foi lá e falou com Eva, né, e vendeu ali o peixe de que a vida dela seria hiper melhor se ela se colocasse no lugar de Deus. Olha só, cara, as mesmas, né, ideias malucas que ele disseminou lá no céu para os anjos, ele estava disseminando aqui nesse nosso mundo.
E Eva, então, ela cobiçou o lugar de Deus, né? Igualmente, Lúcifer, ela cometeu o mesmo pecado, né? Quis estar no lugar de Deus, né? E a criatura, ela jamais será como o seu criador, né? Até por isso que criador e criatura tem uma discrepância muito grande, né? Nenhuma criatura pode se igualar ao seu criador, né? E assim, gente, naquele momento que Eva pecou, aconteceu esses três fatores, né? Eva e Adão, logicamente, né? Eles perderam a esperança nas coisas porque eles viram ali, ó, imagina só, aquela árvore que nunca jamais caiu uma folha, galera. Agora caindo as folhas, né? Agora você olha aquele leão que você até então abraçava, ele começa a rugir. Você olha aquela natureza que era tão pacífica, agora um bicho matando o outro, você tendo que, né, com muito esforço fazer a terra dar o seu fruto, antes era tudo automático. E aí você pensa, meu Deus, né? E eles perderam a esperança um pouco nas coisas naquele instante. Nas pessoas, né? Instantaneamente, assim, ó, quando Adão e Eva pecam, né? Deus, ele desce, né? E ele fala assim, ó, deixa eu conversar com vocês aí. Ó, Adão, onde é que você tá? Eva, onde é que você tá? E aí, logo na sequência, né? Adão, ele perde a esperança, né? Em Eva, né? Ele desconecta, né? A relação dele com a esposa e fala assim, não, Senhor, ó, aconteceu um negócio errado aqui, mas a culpa não é minha, não. Eva que escutou, né? Eva que me fez pecar, ela que me convenceu, né? Então, ali você já vê que, né? Ele já começa a se desconectar a esperança até dele para com o próximo, né? O ser humano já começa a se decepcionar com o próprio ser humano, né? E também, né? Tem um rompimento ali da relação harmoniosa que tinha entre Deus e o ser humano, né? Essa esperança entre, não, eu posso estar próximo de Deus, o ser humano achou que ele tinha que estar escondido de Deus, né? Ele tinha que estar afastado de Deus por causa do pecado dele. Fato é, então, que o pecado nos faz perder a esperança nas coisas, nas pessoas e em Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para esse último slide. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não importa o tamanho do teu erro, não importa o tamanho do teu pecado. Sabe por quê? Porque quando Adão e Eva estavam nessa desconexão total com as coisas, com as pessoas e com Deus, Deus chegou para eles e falou assim, filho, vem cá, chega mais, Adão e Eva. Eu vi que vocês erraram, vocês estão tentando encobrir o erro, né? Vocês cozeram aí folhas de figueira, não foi? Fizeram vestes para si, para tentar, né, esconder o pecado de vocês. Nós vamos fazer o seguinte, ó, olha só o agir de Deus, gente. Deus é que chega até eles e fala assim, não, vamos mudar as vestes de vocês? Vamos fazer o seguinte, ó, vou matar um cordeiro aqui, tá bom? Cordeiro na Bíblia, você sabe que é Jesus, né? Vou matar um cordeiro aqui, ó. Salvação vai chegar para vocês. E é o seguinte, gente, vocês não vão morrer, por quê? Porque um dia um cordeiro vai morrer. Vocês não vão morrer porque um dia um cordeiro vai vir e vai morrer. Então pega a veste desse cordeiro, que é uma veste de justiça, e se reveste com ela. Então, naquele instante de pecado, logo na sequência, Deus já revestiu o pecado deles com a graça. E assim também é na nossa história. Sabe, muitas vezes a gente vai ter altos e baixos, a gente vai estar bem com Deus, a gente vai estar mal com Deus, a gente vai ter acertado, a gente vai ter errado, a gente vai ter feito tudo certo, a gente vai ter pecado. Isso é a vida humana, a gente vai estar nesse altos e baixos enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Mas os recomeços podem sim dar muito certo. Quando Adão e Eva recomeçaram, Deus deu para eles uma oportunidade de cobrir os pecados deles, simbolizando a morte de Jesus. E hoje, que Jesus já morreu por mim e por você, ele cobre todo e qualquer pecado. É por isso que a Bíblia descreve de que não importa o tamanho do teu pecado, não importa se ele seja tão vermelho quanto a escarlata, que era o mais vermelho da época, né? Ou seja, o maior pecado do mundo, Deus pode cobrir o teu pecado, ele pode fazer com que o teu recomeço seja um recomeço feliz, né? E igual Jesus disse para a mulher adúltera, né? Em que ela chegou e o pessoal estava com as pedras ali para apedrejar ela, né? Jesus falou assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E todo mundo foi soltando ali as suas pedras. E o único que não tinha pecado, que é Jesus, ele também disse assim, nem tampouco eu te condeno.
vá e não peques mais. Sabe, galera, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu contigo nesse ano, às vezes de pandemia, às vezes a gente fica muito conectado com a internet, né? E com o mundo tenebroso que tem por trás da conexão também, né? Que às vezes a gente perde tempo com Deus, a gente fica maratonando série, às vezes você cai na tentação de entrar em sites proibidos, isso tudo te faz mal, te deixa depressivo, você pensa, nossa, estou pecando, né? Estou errando. Gente, não importa o tamanho do teu pecado, a graça de Deus, ela é capaz de cobrir qualquer pecado. E outra coisa, assim como Jesus disse para a mulher adúltera, assim a gente tem que entender que esse é um dizer para nós. Vai e não peques mais. Eu te perdoo, eu não te condeno, mas agora vá e não peques mais. Porque se você for, você continuar pecando, não tem jeito. A justiça de Deus está vindo, a volta dele está vindo, e um dia os justos terão a eternidade e os não justos, os ímpios, não terão a eternidade. Então o juízo vai vir de qualquer forma. Mas por enquanto, isso nos basta. Vá e não peques mais. E a graça superabundou na nossa vida, portanto, o recomeço pode dar certo. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Peço desculpa aí pela nossa queda momentânea de internet, né? De conexão aqui, que eu falei na hora assim, nossa, gente, o que aconteceu? O vídeo parou? Aí eu percebi que tinha desconectado, eu fui lá já conectar rapidamente. Mas ainda bem, né? Ainda bem que deu certo, né? Quem sabe faz ao vivo. O ao vivo tem dessas, né, galera? O ao vivo e a cores tem dessas, né? Mas que bom que vocês estão aqui junto comigo, vocês não me abandonaram. Muito obrigado por ficarem até o final, tá certo? E já já vou estar então fazendo a nossa oração. Só estou já aqui, ó, salvando aquela primeira aula, né? Porque como interrompeu a nossa conexão, ele já também salvou para mim aquilo que foi gravado até então, para depois eu poder postar lá no YouTube para vocês. Só deixa eu aqui, ó, terminar de salvar. Aí, pronto. Aí, fechou. Então, galera, é o seguinte. Bênção de Deus. Todo pecado pode ser coberto. E saiba, o recomeço pode dar certo. E Deus tem muitos recomeços para você, basta você pedir. É isso que é o perdão, né? Vamos orar então? Santo bondoso Deus, obrigado por essa aula de reflexão que a gente teve diversos assuntos aqui que a gente pôde parar para pensar um pouco sobre eles. Mas, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça nessa semana, nesse último bimestre, que a gente entenda que não há distância que nos separe do teu amor, como a Bíblia descreve. Não há, Pai, distância que separe o ser humano do teu amor. Que pelo teu amor, Pai, o Senhor também possa nos perdoar, a gente possa recomeçar a nossa história contigo e sermos muito felizes, Pai, com a certeza da salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, galera. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Alô, Tchau, Vitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Stephanie. Tchau, Igor. Falou, professor. Falou, Brunão. Falou, Tchau, prof. Rigote. Tchau, Isadora. Tchau, tchau, Brisa. Tchau, tchau, Hendrik. Fiquem com Deus. Falou para todos.